Programa Gestão de Negócios. A nossa entrevista de hoje é sobre privatização e o nosso entrevistado é o professor Eide Tanaka. Ele que é professor do curso de História da Universidade Paranaense. Daqui a pouco a gente volta. Até já. PROVE, Programa de Valorização da Educação. Procure a Unipar de sua cidade e agende a visita de sua escola. Unipar, com você desde os primeiros passos. Diretoria Executiva de Gestão da Pesquisa e Pós-Graduação. Pesquisa é o maior barato. Programa Gestão de Negócios. Entrevistamos hoje o professor Eide Tanaka. Ele que é professor dos cursos de História da Unipar e o nosso tema de hoje é privatização. Professor Eide, nós sabemos que esse tema da privatização foi alvo aí das campanhas políticas aí à presidência, das últimas 3 pelo menos. E eu gostaria que você me colocasse um pouco sobre essa questão do PT agora. Nós estamos aí privatizando os aeroportos e sempre o partido se mostrou, de uma certa forma, resistente a esse tipo de processo. Como é que você vê isso e por que existe essa resistência? Eu acho que o PT ele traduz muito o sentimento em relação à economia que vigorou ao longo dos anos 30, 40 e que se estendeu ao longo de todo o século XX. Né? Existe um constrangimento por parte do governo em falar em privatizações, porque fez parte da bandeira do partido ser contra as privatizações na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Mas o que talvez seja assim, até mais lamentável, né, é que esse pensamento e esse sentimento contra a privatização traduz muito o que vários segmentos da própria sociedade imaginam, né? Um certo preconceito, um certo ranço e aquela vontade mesmo de se proteger nas asas do Estado que foi a tradição, vamos dizer assim, entre nós. Muito bem. Já que você entrou no assunto sobre a questão da proteção do Estado, né? E nós sabemos que muitas empresas estatais foram privatizadas na época do Fernando Henrique, como é que você vê a atuação da empresa estatal nesse mundo moderno, tá? No mundo contemporâneo? É difícil falar assim no papel de uma empresa estatal hoje, né? Num sistema cada vez mais aberto, cada vez mais globalizado, vamos dizer assim. Talvez as empresas estatais já tenham cumprido o seu papel histórico, né? Que foi o sentido de dinamizar vários setores da economia, principalmente nos países retardatários, vamos dizer assim, né, de capitalismo retardatário. Essas empresas, elas talvez já tenham servido, né, já tenham cumprido o seu papel mesmo, né, dentro desse sistema econômico. Agora, é claro que algumas empresas, né, até pela própria importância, vamos dizer assim, estratégica mesmo, né, tenho que ter um lugar, né, mais bem definido, vamos dizer assim. Como é o caso, por exemplo, penso da Petrobras, ainda, né, uma empresa que tem que se manter nas mãos do Estado, por razões assim, bastante complexas, vamos dizer assim. Né? O problema é justamente quando a interferência política acaba prevalecendo sobre algumas decisões que deveriam ser talvez mais técnicas, né, mais racionais, mais voltados para o mercado, eventualmente. Você poderia abordar um pouco essa questão da política de empresa estatal? Quer dizer, parece que existe no Brasil, apesar de toda essa transparência que pretensamente tem se buscado ao longo dos últimos anos, parece que existe ainda uma relação um pouco perversa com relação à política e às empresas ditas do Estado. Você poderia abordar um pouquinho ao longo da história que mal fez isso ao país, se é que fez, né?
E quais são as perspectivas, mesmo a partir dessa transparência, dessa busca por instrumentos de medição da eficiência dos negócios ainda públicos, se a tendência é melhorar, ou se isso acaba um dia, ou se nunca vai acabar? É uma coisa que está internalizada nas raízes, né, latino-americanas, se quiser ir por aí. Como é que você vê isso? Eu vejo as empresas estatais, né, quando mantém uma relação assim, perversa mesmo com o sistema político, né, quando os governantes fazem um uso deliberadamente político, ideológico muitas vezes, né, de manipulação mesmo da própria sociedade civil, utilizando-se dessas empresas estatais, do sentimento nacionalista, de um patriotismo vulgar até, né? Essa eu acho que é, né, a primeira coisa assim, perniciosa mesmo na relação entre o poder político e as empresas estatais, né? E num segundo momento, advém da própria tradição política brasileira, que é o clientelismo, que está intimamente associado a essa realidade, né? Ou seja, a nomeação de apadrinhados para altos cargos dessas estatais, né? Então, as empresas estatais, apesar de ter um corpo de funcionários que acredito, né, seja competente, tecnicamente muito bem formados, né? Mas a ingerência política exagerada, ela leva realmente a esse tipo de acordo político, né, que acaba fazendo com que as próprias empresas, né, muitas vezes tomem decisões equivocadas às vezes, né, sem transparência mesmo, né, em torno de interesses políticos, né, e acredito que apesar de toda uma mudança de perspectiva, no Brasil pelo menos, em relação a algumas empresas estatais, essa ingerência ela é mais forte ou um pouco mais amena, dependendo do governo, né, da ocasião, mas é um sentimento muito enraizado mesmo na América Latina, vamos dizer assim, né? O exemplo da Argentina recentemente, é um belo exemplo, né, uma presidente que, né, tem todo esse ranço estatista, né, herdeira daquele peronismo, né, do final do século XX, e que nessa ânsia de manipular a opinião pública, conter alguns setores críticos da economia internamente, né, se utiliza assim de um autoritarismo, de um sentimento mesmo que no sentido de mostrar mais uma vez um Estado paternalista, um Estado protetor do povo, né? E que acaba resvalando mesmo, né, na própria sociedade civil, né? Ou seja, esses atos encontram ressonância na própria sociedade civil e impede, vamos dizer assim, ao meu ver, a emergência de reivindicações legítimas por parte da sociedade, né? Então, essa ideia de que as empresas estatais ou os serviços públicos, né, são ofertados ao povo, são concedidos ao povo, né, leva a um certo conformismo, vamos dizer assim. Então, né, os serviços são ruins, mas é o Estado, né? Então, releva-se coisas que, em uma sociedade realmente aberta, democrática, participativa, né, eu acredito que a sociedade civil teria, sim, uma reação diferente. Tá? Como foi com os aeroportos, por exemplo. Exatamente. Muito bem. Programa Gestão de Negócios, entrevistamos aqui o professor Eide Tanaka sobre o tema privatização. Nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta. Programa de Gestão de Negócios, entrevista o professor Eide Tanaka, ele que vem aqui discutir com a gente o tema de privatização. Professor Eide, vou fazer uma provocação para você agora. Você terminou o bloco dizendo, então, desse sentimento um pouco latino-americano, do clientelismo, dessa dependência toda do Estado e se posicionou criticamente com relação a essa interferência através das empresas públicas. Então, vou te provocar agora. E nesse caso agora da nossa presidente Dilma,
forçando a baixa dos juros através do Banco do Brasil e da Caixa. Estou te provocando. Como é que você me fala? O que você acha sobre isso? Eu vejo que essa é a vontade do governo, esse governo, e não teria faltado vontade também ao governo Lula em fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu vejo que o Lula talvez fosse mais flexível, vamos dizer assim, mais tentando oferecer, né, um diálogo, vamos dizer assim, em relação a essa questão. Mas esse governo, talvez com a pressa de se tentar resolver algumas questões urgentes, como o controle da inflação, a crise na indústria, né, o aumento das importações, se utiliza, né, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, imaginando que a questão de juros se legisla por decreto. Nós sabemos que essa talvez não é uma não seja por aí, duradoura, né, sustentável, sem dúvida nenhuma. Deve, ao né, longo do processo, cair naturalmente, até pela própria situação econômica internacional. Deveria, né, entre nós, né, e que assim. Essa mentalidade intervencionista mesmo de achar que o governo pode fixar até, em última instância, né, as taxas de juros para o mercado propriamente. Né? Porque nós sabemos que não é uma verdade. Eu vejo algo como uma coisa muito perigosa, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de privatização do Fernando Henrique Cardoso. Né? O que você avalia como positivo e fazendo um contraponto como negativo no que o Fernando Henrique fez com relação às empresas estatais? Quer dizer, vamos ver os dois lados agora. Acredito que nos anos 90, né, os setores que foram privatizados, eles foram essenciais para o crescimento do país, né, abriu caminho para esse crescimento econômico, para o desenvolvimento tecnológico, a entrada de capitais estrangeiros, né, eram setores que já se encontravam sucateados justamente pelo clientelismo, principalmente, pelo intervencionismo estatal nas decisões mais importantes, né? Ou seja, as empresas, né, as principais empresas que foram privatizadas, eu acho que elas tiveram assim, um papel importantíssimo, né, para todo esse deslanchar da economia no começo do século XXI. Né? E vejo também que nos anos 90, talvez fosse um modelo viável de privatização. Né? Agora, o que eu vejo assim, como lamentável, mas também por força das circunstâncias, vamos dizer assim, né, talvez não fosse viável naquele momento, é que, infelizmente, todo esse programa de privatização dos anos 90 não criou uma cultura para a população no que se refere à Bolsa de Valores, aos investimentos em ações, né, que dá uma participação efetiva do indivíduo, né, no interior do sistema econômico. Né? Então, claro que nos anos 90, criar essa cultura talvez tivesse sido muito difícil, talvez impossível, né? O contexto não favorecia isso, mas isso aí acabou sendo deixado meio de lado, né, ao longo do tempo, e também o governo petista jamais se esforçou nesse sentido, né, de mostrar à população mesmo que podemos participar de decisões de grandes empresas, independentemente delas estarem nas mãos do Estado ou não. Uhum. Né? Aliás, pela iniciativa privada que talvez os indivíduos consigam participar efetivamente dessas decisões por meio do mercado de ações. Né? E daí, né, por consequência também, né, esse modelo, né, de leiloar mesmo todo o controle acionário das empresas que foram privatizadas, né, o que de um lado gerou, né, alguns grupos muito fortes, obviamente, né, isso foi benéfico para a economia nacional, mas, vamos dizer assim, sem querer ser radical, né, mas nem se cogitou, vamos dizer assim, que uma parcela desse controle fosse para as mãos da sociedade civil por meio mesmo da venda de ações, da pulverização de ações, né, como foi o modelo britânico.
né, da Margaret Thatcher, Isso. que aí sim, um modelo radical mesmo de pulverizar o controle do Estado diretamente, em contato direto com o público, né, por meio da Bolsa de Valores. É verdade. Né. Mas, enfim, volto a repetir, naquele contexto, né, essas questões talvez nem fizessem parte mesmo das preocupações, vamos dizer assim, imediatas da questão da privatização. Né? Nós podemos dizer que existe agora um modelo de privatização petista, e se é que isso é um modelo, do que ele se diferencia do feito lá pelo Fernando Henrique? Como é que você vê isso? Eu vejo eles temem esse rótulo, modelo petista, né, o modelo petista, vamos dizer assim, se é que podemos chamar de modelo, né, é uma tentativa de disfarçar as necessidades estruturais que o país tem. Né? Então, o país necessita de muitos investimentos em infraestrutura, né, principalmente, são, né, portos, aeroportos, rodovias, né, e o Estado, obviamente, não tem condições de bancar sozinho todo esse investimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade muito grande de manter o controle direto do Estado. Né? Não aquele controle onde o Estado regulamenta, o Estado cria regras, o Estado cria metas, né? O Estado, por meio de contratos de longo prazo, já predetermina, né, algumas coisas que deverão ser realizadas, ajustes de valores, etc, etc. Né? Mas sim um Estado que seja diretamente ligado mesmo às decisões do cotidiano, né? A alocação de recursos, enfim. Né? E isso se dá principalmente em forçar os fundos de pensão das empresas estatais a participarem ativamente desse projeto, né? De forma impositiva mesmo. E segundo, né, utilizando o BNDES de uma maneira extremamente indesejável, vamos dizer assim. Né? O BNDES em si já tem que ser visto de uma maneira, né, pouco desejável pela sociedade, mas ele existe, obviamente, e ele tem um fundo, né, para investir, né, na economia brasileira, um volume de recursos muito grande, mas o Estado ele quer gerir diretamente, ele quer definir de forma muito, muito rígida mesmo, né, a alocação desses recursos. Né? E aí um exemplo, acho que óbvio que devemos citar, né, foi do Pão de Açúcar, né, o BNDES tentando forçar um rompimento de um acordo do Pão de Açúcar com o Grupo Casino, né, trazendo o Carrefour por outro lado, enfim, um tipo de estratégia que provoca suspeita, né, em todo o mercado. Né? Ou seja, o Estado define e predetermina onde que ele vai colocar dinheiro, quanto que ele vai colocar dinheiro, e isso aí realmente acaba criando, né, uma política de compadrio mesmo entre determinados setores e o próprio Estado. Tá certo. Né? Programa Gestão de Negócios, terminando aqui o nosso segundo bloco, entrevistando hoje o professor Eide Tanaka, ele que é professor do curso de História da Universidade Paranaense. Daqui a pouco a gente volta, até já. Programa Gestão de Negócios, entrevistando o professor Eide Tanaka, ele que é professor do curso de História da Universidade Paranaense, e nós conversamos aqui hoje sobre privatização. Professor Eide, entre o Estado liberal e o Estado intervencionista, me define os limites aí na sua concepção dessas duas propostas, vamos dizer assim. Bom, o Estado liberal, eu acho que clássico, pelo menos, né, mostrou assim os seus limites na crise de 1929, né? Ou seja, um Estado que também se omite de tomar certas decisões para regular o mercado, né? Ele tem um limite bastante estreito numa época de crise, né? Numa época em que os agentes econômicos talvez necessitassem de uma orientação, vamos dizer assim, por parte do governo. Né? E essa orientação por meio, né, de definições mesmo em relação à política econômica, política industrial, né? E que nem sempre o mercado em si consegue solucionar essas questões. Né? Agora, o Estado intervencionista, né, keynesiano, vamos dizer assim,
ele também mostra um limite muito sério, que eu imagino, a questão fiscal, né? Ou seja, é um Estado que pretende ofertar para a população muitos serviços, né? A concepção desse Estado é boa, obviamente, né? Mas o próprio desenrolar dos acontecimentos exigiriam, né, modificações no meio do próprio trajeto, né? Coisa que o Estado intervencionista não conseguiu realizar ao longo do tempo. Daí a crise do Estado keynesiano nos anos 80 em diante, né? Essa coisa de oferecer mesmo determinados serviços, sem, contudo, ter conseguido, no meio do caminho, realizar os acertos, né? Realizar uma mudança de rumo, né? Que né, citando um exemplo também muito claro, né? A questão da Previdência Social, por exemplo, a reforma da Previdência Social nos mais variados países. Quando o problema estourou, né, aí você já tem uma série de dificuldades para implementar essas mudanças que são necessárias, né? Então, né, os limites do Estado liberal, do Estado intervencionista, dependem muito de como os governos, né, conseguem tomar decisões com o andar, né, com o próprio desenrolar do processo em questão, né? Muito bem. E nesse espectro, como é que você citou o modelo econômico brasileiro? Quer dizer, o que nós temos hoje? Estamos mais à esquerda ou mais à direita desse amplo espectro aí? Dessas duas posições que são antagônicas, né? Por mais que se fale na questão do avanço do neoliberalismo no Brasil, né, eu vejo isso como uma fantasia, né? O Brasil, para se tornar um proto-liberal, vamos dizer assim, demoraria muito tempo ainda, né? O nosso Estado ele é extremamente intervencionista, né? É a herança varguista mesmo, a herança, né, dos tempos de Getúlio Vargas, que os militares, né, acentuaram ainda mais quando investiram pesado nos setores estratégicos, em infraestrutura, né? Então, o nosso Estado se construiu mesmo com base no intervencionismo assim, extremamente exagerado, né? Por mais que algumas poucas mudanças tenham acontecido nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que o Estado vendeu algumas empresas estatais, mas a intervenção propriamente dita, ela era muito profunda, né? Então, por mais que tenha amenizado em algum momento essa intervenção, essa intervenção continua sendo muito forte, né? Então, isso aí é muito visível, né? Tanto na área da infraestrutura, né? As rodovias, os aeroportos, os portos, né? Daí, né, de certa forma, o limite em que se chegou mesmo a infraestrutura no Brasil, né? E, por outro lado, na área social, né? Então, o Estado determina mesmo, né, a relação patrões e empregados, recursos dos trabalhadores, né, são rigidamente controlados pelo próprio Estado, o caso do Fundo de Garantia, por exemplo, né? Aplicações financeiras, né, das camadas em geral, mas principalmente, né, das famílias com menor recurso, com menores recursos, a cadeia de poupança, são rigidamente determinadas pelo próprio Estado, né? Então isso aí cria, por outro lado também, essa cultura mesmo da população que vê no Estado um protetor, né? Mas que não consegue vislumbrar, vamos dizer assim, a própria autonomia, né? Ou seja, recursos do Fundo de Garantia, né? Por que os trabalhadores não poderiam gerir esses recursos, utilizar não só para isso ou para aquilo, como define a lei, né? Mas ter uma certa liberdade, né, em mexer mesmo com esses recursos, né? Mas o Estado, ele já, né, o Estado ele já fala o que o cidadão pode fazer com esses recursos, né? Ele já impõe o que pode ser feito. Então, esse controle, esse intervencionismo, ele é realmente muito grande mesmo, né? Verdade. Professor Eide, eu verifico assim que há setores em que
é muito evidente os ganhos, os benefícios que a sociedade teve com a privatização. Eu cito, por exemplo, a telefonia. Nós tínhamos um rudimento, um sistema arcaico com 20 milhões de linhas. Hoje acho que nós temos mais de 200 milhões, quer dizer, você esperava 5 anos para poder ter o seu telefone, pagando em moeda relativa algo até em torno de R$8.000, né? E na mineração, você pega o caso da Vale, que o valor de mercado aumentou 500%, com um número de funcionários muito menor. Mas tem um setor que eu acho que ainda é um gargalo e que não deu muito certo ainda, é a questão do transporte. Você veja na questão do transporte ferroviário, por exemplo, né? A gente não sentiu, né, essa resposta, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, talvez pelo tipo de negócio ou porque falta um pouco do trabalho das agências, você vê a questão dos pedágios aí, essa discussão toda. Você acha que o regulador em si é um papel importante nesse processo de ter dado certo ou não? Como é que você vê a questão do transporte? Por que no transporte a gente não tem um belo exemplo? Eu acho que um pouco, né, o dinamismo dos setores, né, o dinamismo natural de cada setor conta um pouco, né? Ou seja, no setor de telefonia, a expansão, ela se deu muito mais, né, em função de desenvolvimento tecnológico, né, de investimentos em tecnologia intensiva, né? Ou seja, são coisas mais relativamente mais fáceis de serem colocadas em prática no curto prazo, né? No setor de transportes, além de do próprio agente regulador, da própria agência reguladora, não ter talvez uma visão mais ampla do processo, né? A expansão em si, ela é muito física, né? Ou seja, ela depende de fatores, né, que muitas vezes são complicadores, vamos dizer assim, de uma vontade mesmo de expandir, né? Então, né, você duplicar uma rodovia, né, além de todo o processo demorado, existe também a dificuldade em realizar essa atividade, essa tarefa, né, num curto espaço de tempo, né? Então, a questão dos transportes né, eu vejo também assim, um dos principais problemas mesmo que nós temos, né, no setor de infraestrutura, né, porque são mudanças que já estão em atraso, né, são investimentos que já estão em atraso, uma corrupção generalizada nas agências reguladoras e nas agências planejadoras desse processo, né, o que leva realmente ao entrave, né, à paralisação mesmo desse setor. Muito bem. Nós vamos terminar aqui nosso programa, primeiro agradecendo a presença do professor Eide. Professor Eide, é sempre um prazer tê-lo aqui. É isso. Volte quantas vezes quiser, é um privilégio entrevistá-lo. Se você tem críticas, sugestões, quer fazer alguma consideração sobre o nosso tema de hoje, escreva para a TV Unipar, tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.